palavra. Para nós é um motivo glorioso saber que em mais um ponto desta cidade tem uma igreja, tem um povo que adora ao Senhor com toda a alegria do seu coração. Uma igreja que adora ao Senhor não somente com os lábios, mas adora ao Senhor de corpo, alma e espírito. E eu já me sinto agora mais tranquilo, porque, pastor Marcelo, eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso como hoje. Mas é normal, porque eu digo sempre que é uma grande responsabilidade estar em um altar para ministrar a palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo, é bom, porque nós vamos ministrar não aquilo que queremos, mas aquilo que o Espírito Santo tem para falar com cada um de nós. Eu quero, antes de ler, já pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer ao pastor Marcelo pela oportunidade, pela confiança, ao meu amigo, irmão Diego, que eu falei para ele essa semana, eu tenho orgulho de ter esse rapaz como amigo. Que ferramenta que o Senhor tem nas mãos. Agradecer aos irmãos que têm me acompanhado, minha esposa, a pastora Josiane, meu filho Luiz Felipe, Ana Lara, meu genro, João Vitor, minha nora Eduarda, irmã Lucilene, irmão Francisco, irmã Damiana e o Davi. Mas quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e se fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9 e último, que diz assim: e eles lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Glória a Deus. Hoje, meditando nesta passagem, nesta palavra, eu pedi a Deus um tema para colocar, para que fosse melhor nós podermos entender. E o Senhor colocou ao meu coração que, como tema, você não pode fugir da sua identidade sem levar a tempestade consigo. Você não pode fugir da sua identidade sem levar a tempestade consigo.
E eu abro esta mensagem nessa noite, dizendo que muitas pessoas estão pagando passagens caras para destinos que Deus nunca planejou. Pessoas que estão escolhendo destinos, pagando passagens caras, sem Deus ter planejado aquilo para ele, apenas para fugir de quem elas realmente são. Pessoas que estão fugindo de um chamado, fugindo de algo que Deus estabeleceu, e isso tem custado caro. E mesmo custando caro, tem sido difícil voltar e se entregar para o propósito que Deus estabeleceu para a vida daqueles que não querem cumprir o chamado. No versículo de número 8, que nós acabamos de ler, eu observo que foi feita uma pergunta a Jonas. E não foi coincidência que quando lançaram sorte, a sorte voltou para Jonas. Não foi coincidência. Ali nós vemos o trabalhar do próprio Deus. Por quê? Porque se nós observarmos, quando eles perguntam, declara-nos agora quem és tu, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo és tu? Ali Jonas então, praticamente, entra em choque de uma realidade, e passa a perceber que ele tem identidade. Jonas não era qualquer um naquele navio. Por mais que ele quisesse se esconder, por mais que ele quisesse fugir, ele não podia, porque naquele momento de confronto, Jonas entende, para e reflete que ele verdadeiramente é alguém e melhor, escolhido por alguém que é muito maior e melhor do que todas as coisas. Quando nós observamos a pergunta, que ocupação é a tua? De fato mostra que nós precisamos entender qual é a nossa identidade. Porque muitas das vezes nós estamos em um determinado lugar, mas nós ainda não nos encontramos, nós ainda não nos achamos. Mas quando nós achamos e entendemos qual é a nossa identidade, nós passamos a viver um propósito, e este propósito não é o nosso, mas é o propósito do que Deus tem para nós. Quando nós entendemos que nós temos identidade, nós verdadeiramente assumimos para nós, não a nossa, mas a identidade de Cristo, que ela é permanente em nós. E veja bem, a identidade de Cristo em nós não é definida pela circunstância da vida. A identidade de Cristo em nós, ela não é definida pela circunstância que nós passamos. Porque na verdade há muitas pessoas que elas são baseadas em circunstâncias. Mas quem tem identidade, aleluia, de Cristo nele, as circunstâncias podem vir, as aflições podem vir, os problemas podem vir, mas ele vai permanecer sendo o mesmo, porque ele sabe que ele está tendo crido. A tua identidade, ela pode mudar com as circunstâncias. Só que as circunstâncias, elas mudam. Hoje você está vivendo um propósito ou um processo. E processo não dura para sempre, pastor Marcelo. Eu digo sempre que algumas pessoas que estão, por exemplo, no deserto, deserto é lugar de passagem. Só que o grande problema do deserto não é estar passando por ele. O grande problema no deserto é nós nos adequarmos a ele. Porque se é lugar de passagem, tem pessoas que acham que já não vão chegar mais do outro lado, não vão chegar no fim do deserto. Então começam a levantar tendas, estacas, pensando que vão morrer ali ou permanecer ali por um tempo indeterminado. Observe você, por exemplo, a tua casa tem a tua característica, sim ou não? A tua casa tem a tua característica. Quando você entra na sua casa, ela tem o seu jeito, o seu cheiro. As coisas que você colocou no lugar estão lá.
Diferente, por exemplo, se você for na casa do pastor Marcelo, do Diego, as coisas não estão no mesmo lugar que você costuma deixar, porque cada um tem uma identidade. E o problema do deserto é esse: a pessoa começa a se adequar ao processo, ao sistema, à circunstância, e aí ele estabelece tendas e começa a montar dentro daquela tenda a sua identidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: as circunstâncias vão mudar nessa noite em nome de Jesus. O processo, ele pode até estar demorando de passar, mas se você crê nessa noite, aleluia, o que há de vir virá e não tardará. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, dentro daquilo que nós estamos ministrando hoje, eu encontrei e quero compartilhar com vocês 3 pontos principais. O primeiro ponto é a fuga da presença. Eu não sei, pastor, se tem costume aqui, mas eu costumo dar uma movimentada nos irmãos. E eu quero que você olhe bem na bolinha dos olhos desse amado que está do teu lado. Chacoalha ele e pergunta: está fugindo de quem? Está se escondendo de quem? É natural. A fuga, o esconder, ele é natural. Porque muitas das vezes nós somos tomados pelo medo, pela incerteza. Mas o medo, ele paralisa. A incerteza deixa você de viver e conquistar coisas que você já era para estar vivendo e conquistando há muito tempo. Mas o primeiro ponto é: quem não conhece a sua identidade. Isso é uma verdade tão grande, que quem não conhece a sua identidade busca atalhos para evitar o chamado. Quem não sabe quem você de fato é, você busca atalhos, você busca o meio mais fácil, você não quer viver e passar pelo processo. Então você foge de uma circunstância ou de algo que Deus preparou para você, para te capacitar, para forjar o teu caráter, e você tenta fugir daquilo, buscando atalhos. Esse não é o melhor caminho para você. O segundo ponto que eu encontro dentro dessa mensagem é: quem não tem identidade, passa a viver um declive espiritual, sim ou não? Quem não tem identidade, passa a viver frustrado. Quem não tem identidade, começa a se preocupar com o que os outros pensam a respeito dele. Quem não tem identidade, não olha, não consegue mais seguir olhando para o alto, continua seguindo, olhando somente para a circunstância, para os problemas, esquece quem foi quem chamou, quem pode capacitar, quem pode fazer você atravessar. Quem não tem identidade, querido, eu coloquei aqui nessa noite que vive sem propósito, é uma vida de descida constante. Por isso eu vim aqui nessa noite para dizer para você: é noite de nós assumirmos a verdadeira identidade de Cristo em nós. É noite de nós assumirmos essa identidade. Eu costumo dizer que muitas das vezes nós começamos com tanta garra, com tanta força, mas no passar do tempo, chega um comedor de arroz e feijão e olha para você e diz assim: está querendo se mostrar por quê? Sim ou não? Eu me lembro quando o Senhor me deu a direção do ministério Comunidade Profética Geração Livre. Eu era pastor de uma determinada igreja, e quando eu fui pedir a bênção para o pastor para poder me desligar do ministério, ele disse assim para mim: você vai, mas você vai quebrar a cara. Aí ele olhou de novo e disse assim: você vai, mas quando você quebrar a cara, você vai voltar. E nesse altar nunca mais você sobe. Só que eu estava naquele momento conversando com ele,
sabendo que eu tenho identidade. Quem tem identidade conhece a voz do seu Deus. E eu olhei para ele e eu disse: nem pensar. Eu sei o Deus que falou comigo, eu conheço Ele. Já se passaram 10 anos. Quanto tempo? Quebrei a cara. Tomei algumas rasteiras de pessoas que batem no nosso ombro e dizem: estou contigo. Maldito o homem que confia no. Comecei do zero. 3 vezes. Eu, minha esposa, que nunca me... Irmãos. Pastor Diego, estou profetizando, declarando. O Diegão já declarou que pensa numa mulher de fé, de coragem, está aqui, me acompanhando hoje. Tem mulher virtuosa aqui nessa noite? Não, vou perguntar de novo, que você tem que fazer mais barulho. Tem mulher virtuosa aqui essa noite? Tinha dia que eu falava assim: vou parar, vou fugir do chamado. Ela dizia: você não é nem louco. Os filhos que quando se fala de filho de pastor, tem menino aí que quer correr. Eu, filho de pastor? Eu sou filho de pastor, sou sobrinho de pastor, sou primo de pastor e sou pastor. Aí tem o meu filho, que eu falo para ele assim: você vai assumir o meu lugar. Ele fala: nem pensar. Mas nós temos que entender que quando nós temos identidade, não tem para onde nós corrermos. E eu digo sempre que, muitas das vezes, mesmo querendo correr do chamado, eu fui um que bati no peito e disse: nunca que eu quero ser pastor. Vi meu pai pastorear, vi meus tios pastorearem, depois vi meu primo pastorear. Eu falei: pastor, nunca mais. Aí sabe o que acontece, queridos? Aí você começa a querer fugir de uma forma, aí Deus vai te pegando de outra, aí quando você menos percebe, você está envolvido. Quando você mesmo menos percebe, o pastor te chama, te dá um cargo aí para você, aleluia, arrumar as cadeiras, aí você aceita e diz: ô glória, estou trabalhando na obra. De repente você vai crescendo, arrumando as cadeiras. O Deus, aleluia, fala com o pastor de novo, te chama: vem cá, vou te separar, obreiro. Ô glória, você é obreiro e você está entrando sem perceber. Aí foi assim comigo. Aí quando eu percebi, já era pastor de uma igreja sede. E eu falei: e agora, Jesus? Ele falou: agora aguenta, porque eu sou contigo. Tem chamado? Tem pessoas que têm chamado, mas não têm identidade. Sem identidade não tem propósito. Resultado da pessoa sem identidade? Tem chamado, mas não tem identidade? É fugir para o porão. É se esconder. Quando alguém vem e diz: eu vou contar contigo, nem conta, estou correndo da chamada. O terceiro ponto da pessoa que não tem identidade é o sono da inconsistência. A perda da identidade gera instabilidade em meio à tempestade. A perda da identidade gera instabilidade em meio à tempestade. Você corre, você foge, você se esconde. Mas tem como se esconder dos olhos de Deus? Não tem. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Jonas fugiu do seu chamado, mas não pôde fugir de quem Deus o criou para ser. Jonas fugiu do seu chamado, mas não pôde fugir de quem Deus o criou para ser. Pergunta para alguém aí do teu lado: está entendendo o que Deus está falando? Tem um hino antigo que eu ainda costumo cantar, que diz: eu tenho a marca da promessa. Está marcado, está selado, não tem para onde fugir. E se fugir, Deus sabe o teu endereço. E se fugir, se eu fosse você, não faria isso mais. Por quê, pastor?
Porque tem peixe esperando alguém para acordar. Sua identidade não está no destino para onde você vai, ou para onde você foge. Mas a sua identidade está na voz daquele que te chamou. A sua identidade não é na voz do homem, não é na voz daquele que um dia disse: você não vai chegar, você não vai conquistar, você não vai alcançar. A tua identidade está na voz daquele que criou você desde o ventre. Ele já te conheceu, Ele te viu, aleluia, Ele escolheu você, Ele fitou os olhos em você e disse: você é meu. E é isso que nós temos que entender, nós temos um dono. Nós temos um dono. Pode o vento soprar ao contrário, pode o mar se levantar com fúria, mas você tem um dono que está cuidando, que está guardando, que está, aleluia, te guiando no meio da tempestade. Quando eu olho essa mensagem de Jonas, eu entendo que quantas pessoas estão hoje dentro de barcos, não literalmente dentro de um barco, que eu quero dizer, mas quantas pessoas preferiram entrar no ventre da baleia do que ouvir a voz de Deus, do que atender um chamado que é simples, que o próprio Jesus nos deixou, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pastor, Deus me livre de pregar isso. Ei, você só prega, quem faz a obra é Deus. Você só fala, quem faz a obra é o Senhor. Seja instrumento do Senhor nessa terra. Teve um dia, quando eu completei 18 anos, faz tempo, irmãos, que pena. Lembra, pastor Marcelo, dos seus 18 anos? Quando eu completei 18 anos, meu pai pastor, minha mãe dirigente de círculo de oração, nós estávamos em uma cidade chamada Birigui, perto de Araçatuba. E um vento se levantou na minha casa. E quando aquele vento se levantou na minha casa, eu como cristão, desde os 3 anos de idade, dentro de uma igreja, e diga-se de passagem que não é porque você é filho de crente que você é crente. Se você ainda não levantou sua mão a aceitar Jesus, faça isso. Porque você tem que ter a tua identidade em Cristo. E quando aquele vento se levantou na minha casa, eu olhei e disse assim, ó: a partir de hoje, eu nunca mais coloco os pés dentro de uma igreja. Eu achava que aquele problema que a minha família estava enfrentando podia acontecer em todas as famílias, menos na minha. E eu falei: nunca mais eu piso na igreja. Só que um dia, no ano de 1984, quando eu nasci, minha mãe me colocou sem conhecer Deus, ela me entregou para Deus, dizendo: olha, se for para o meu filho crescer, ser um homem de bem, que o Senhor tira ele daquele hospital. Estava desenganado pela medicina. Porém, se ele crescer e for me dar dor de cabeça, pode levar, eu entrego ele para o Senhor. Se um dia ele crescer, irmão, olha isso, eu fico bravo com a minha mãe. Porque ela disse assim: se um dia ele crescer, Senhor, e se desviar, mata ele. Prefiro enterrar, mas saber que ele está no céu,
do que deixar ele vivo e correr o risco de ir para o inferno. Aí, 18 anos, bati no peito e disse: nunca mais vou na igreja. Aí o céu inteiro olhou para mim e disse: como é? Eu lembrei exatamente da oração da minha mãe, mas eu bati no peito e digo: não entro mais na igreja. Imediatamente, sem sombra de dúvida, um espírito de morte se apoderou de mim. Aonde eu ia, irmãos, eu sentia que tinha alguém me acompanhando. O espírito de morte estava me acompanhando. 31 dias de oração nós tínhamos na igreja. Não estávamos nem na metade dos 31 dias. E eu disse: não vou mais na igreja. A igreja estava em oração e eu em casa fazendo o quê? Assistindo Mulheres Apaixonadas. Quem assistiu isso aí? Quem assistiu essa novela, Mulheres Apaixonadas? Pastor, não vai ficar bravo não, irmão, pode falar. Isso. Tinha um camarada aqui, irmão, que era noveleiro, que trocava até na frente da televisão para ficar assistindo novela. Jesus me libertou. Ô glória. Você pode dar glória por isso? Não fui na igreja, fiquei assistindo Mulheres Apaixonadas sozinho em casa, batendo no peito. Agora eu sou o cara, não vou mais na igreja, vou fazer o que eu quero. O espírito de morte sentadinho do meu lado. Vou partir para o encerramento. 9h30, 9h40, 9h45, o telefone tocou. Era a irmã Graça, uma mulher lá do Pernambuco, sabe aquelas mulheres que tinham uma intimidade com Deus assim? O telefone toca e eu atendo e ela diz assim para mim: Rafael. E eu tinha costume de chamar ela de manhinha. Eu disse: fala, manhinha. E ela disse: a paz do Senhor. Eu falei: amém. Ela falou para mim assim: escuta o que eu vou te dizer, e eu vou dizer uma vez só e não vou repetir. Eu estava orando na igreja, quando eu senti que um espírito de morte se apoderou de mim. Você sabe que eu sou mãe sozinha, meu esposo me abandonou, eu tenho 3 filhos ainda para cuidar. Eu comecei a chorar e dizendo: Senhor, não deixa eu morrer, eu tenho 3 filhos para cuidar. E conforme ela chorava e orava pela vida dela, o Espírito Santo falou com ela e disse assim: não, pode ficar tranquila, mas liga lá depois e dá um recado. Se ele não voltar depressa, hoje é a última oportunidade, não vai ter outra. Quando ela disse assim: Rafael, Jesus falou assim que não tem mais oportunidade, ou você larga essa ideia de sair da igreja, ou volta depressa, porque ele vai te pegar. O cara que estava batendo no peito até 2 minutos atrás, desliguei o telefone tremendo. No outro dia tinha oração. Onde é que eu estava? Na oração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou partir para o encerramento, que eu ainda vou adorar 2 louvores com a minha filha. Se você perdeu a sua identidade, busca ela hoje de novo. Pastor, mas eu fui machucado no meio do caminho, o senhor não sabe o que eu passei. Irmãos, se eu falar o que eu passei, era para mim estar no mundo desviado, morto, né? Porque Jesus não ia deixar. Um dia eu falei assim em casa: eu vou largar o ministério. Qual dos 2 que falou que eu queria morrer? Foi o Luiz Felipe? Falou: Deus vai te matar, pai. Pastor, Deus é tão vingativo assim? Deus não é vingativo. Deus é justo. Mas por que Deus poderia me matar? Se Ele entregou o próprio filho por você, você acha que Ele vai te perder? Você acha que Ele vai te perder? Deus não vai te perder. Então procura hoje a tua identidade novamente. Tem uma igreja que precisa de você, tem um pastor que precisa de você. Tem alguém lá no teu trabalho que precisa de você. Lembra quando você pregava no teu trabalho e hoje você não prega mais? Lembra? Quando você era referência no meio dos teus colegas, dizendo: ali é um homem de Deus, é um servo de Deus, lembra? E hoje?
A voz que clama no meio do deserto emudeceu. Mas o Senhor conta contigo. Olha para quem do outro lado e diga para ele: o Senhor ainda conta contigo. É tempo de voltar. É tempo de se arrepender. É tempo de buscar de novo a identidade que ficou, que passou, que esqueceu, que se perdeu em algum canto. Ei, vou finalizar. Deus não desiste de quem Ele chamou, mesmo quando a pessoa tenta se anular. Deus não vai desistir. Eu não sou capaz, Deus não vai desistir. Eu não posso, Deus não vai desistir. Eu não quero, Deus não vai desistir. Que você nessa noite possa orar pedindo: Senhor, o maior desejo do meu coração é ter uma identidade de novo. Que eu possa me achar e possa voltar a fazer aquilo que o Senhor tem para eu fazer. Porque tem vidas que precisam de você. Tem homens e tem mulheres que contam contigo. E foi para isso que Deus te levantou nessa terra. Amém, queridos? Amém, amados? Fiquem com esta palavra. Sabe por quê? Porque um dia, ao ler a Bíblia Sagrada, eu vejo que Deus escolheu a nós, não nós escolhemos a Ele. Mas sabe que o tempo vai passando, e eu tomei a decisão de escolher Deus todos os dias. Todos os dias eu escolho Deus. E é isso que nós vamos adorar agora. Eu quero chamar minha filha Ana Lara aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode dar glória aí? Aleluia. Essa é minha filha Ana Lara, é a caçula. Só que em breve ela não vai estar mais em casa, vai casar, irmãos. O filho casa em setembro, agora, esse ano. E a filha casa em junho do ano que vem. Tá ali, ó, olha ali. Quem conquistou o coração dela. Amém? Tá pronto? Cumprimento as mãos capazes do Senhor. Oh, glória a Deus. Medite na letra deste louvor. Tudo que